Licença! Hoje a nossa live é sobre intolerância religiosa. E você já sofreu? Já pregou a intolerância com um irmão que tem crença diferente da sua? Pois é, nos julgam pelo Laro Exu, dizendo que nós somos pecador, mas isso é porque não conhecem Oxum e não sabem o que é o amor. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Fala Ronzinho, fala Pedro. Só esperar a Ju chegar com a galera do Brilho de Oxum para brilhantar a nossa noite, para a gente começar o nosso tema, para a gente começar a nossa live. Boa noite, Elaine. Pessoal que já está entrando, conta aí pra gente, já presenciaram alguma cena de intolerância? Já viu, já ouviu falar? Gente, meu celular tá com aqui em cima tá quebrado, perto da câmera, a película, então vai dar os raios aí de luz que a gente brilha muito. Boa noite, Ju. Boa Tudo noite, bem com Marcelo. você? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Oxalá, graças a Deus. Tá conseguindo me Graças ouvir direitinho? perfeitamente. E você? Eu tô conseguindo te ouvir também, tranquilo. Minha imagem tá um pouquinho ruim, porque o meu celular caiu no chão e fez o favor de trincar próximo à câmera. Eu ainda vou levar para poder arrumar. O Então meu vai também ficar um foi a pouco mesma coisa. A embaçado. película trincou em cima da câmera. Não, Faz parte, é acontece. sorte. Boa noite, Esperando a galera Dani. chegar. Boa noite aí, galera. Deixa eu Sejam mandar todos aqui a muito live pro bem-vindos. pessoal. É, Eu tinha também até vou encaminhar aqui esquecido. para uma galera. Pra gente já começar sobre o tema, tá, galera? Vocês que já estão presentes, convide mais pessoas para vir participar conosco Por durante favor. isso. Durante a nossa live, aí vai apertando o coraçãozinho se estiverem gostando. Deixa 3 segundos para a live poder se destacar e o Instagram apresentar para outras pessoas também, tá? Que é importante a gente colocar todo mundo para refletir, porque esse tema é muito importante. Se você conseguir, Marcelo, colocar o tema fixo aí no comentário, é E eu bacana para a galera que foi esqueci, entrando. pois é, eu vou tentar aqui rapidinho, porque eu esqueci de colocar no início. Tá tranquilo, sem Deixa eu problema. acabar de mandar para o pessoal aqui rapidinho, que eu já Ao coloco vivo aí é para assim você. mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe Vamos ver faz se ao eu, vivo e a gente e desenrola eu na acho, hora. pois é, vamos ver se vai dar. Ritinha acabou de entrar aí, Rita Moniz, o Marco da Bendito Benedito, são alguns seguidores da Brilho. Maravilha. Obrigada por vocês estarem aí, galerinha. Sejam bem-vindos. Pode tentar fixar aqui, não tá dando, hein? É, tem hora que o Instagram ele faz isso mesmo com a gente. Ele é mestre em Pois fazer é. isso. Então não tá dando. Depois eu vou tentar fazer de novo. Se der, maravilha, mas se não der, vai ficar assim. Sem, Beleza, pessoal? sem problemas. Vamos começar. A intolerância chega no Brasil junto com os portugueses quando descobrem o Brasil, né? Porque daí já coloca, já começa a catequização dos índios, que para eles eram que era para eles eram seres de outro mundo, pecadores, porque estavam nus, tinham outros tipos de ritual, né? Praticavam outro tipo de ritual diferente dos portugueses, e daí começa a intolerância. Isso a gente pode dizer que vem até hoje, de uma forma mascarada, mas ainda existe, não é, Ju? Não só eu te falo, Marcela, que hoje uma maioria das pessoas praticam a intolerância mesmo de cara aberta, né? De livre, e espontânea vontade e consciência de que está praticando. Né? Alguns ainda são por debaixo dos panos, né? Aquela que a gente fala que é Mascarado, exato, que a gente fala que é um preconceito velado, uma velado. discriminação velada, né? Que se imposta, que fica ali por detrás, aproveitando, pegando empreita, né? Infelizmente, nós estamos vindo de uma geração, principalmente por sermos negros, eu acho que a gente pode afirmar isso com uma clareza Sim, maior, né? De que além de com sermos certeza. negros, nós viemos de um passado que a gente sofreu bastante, não nós, mas eu falo nós João porque eu tive antepassado. Sim, exatamente, meu avô ele foi escravo, então assim, eu tenho relatos da minha família onde eu posso afirmar com clareza que sim, nós sofremos intolerância pela cor, pela religião, porque a minha família uma parte é espírita, outra parte é católica. Então, assim, é algo que eu acredito que vem de berço, né? Quem sim, pratica concordo. intolerância infelizmente, por falta de se informar, de se instruir, de estudar.
eu não sei se é preguiça ou se é porque realmente a pessoa gosta de ser assim. Eu quero muito acreditar que seja preguiça de estudar, de correr atrás, de procurar saber, se informar, porque eu às vezes me recuso a acreditar que existem pessoas que praticam isso de livre e espontânea vontade, sabendo que a gente tem um leque de É opções triste. que podemos buscar, sempre tentar entender, conhecer antes de julgar, né? Porque o preconceito nada mais é do que isso, né? Como eu posso dizer, o preconceito nada mais é do que uma informação que foi recebida, que ele não tem a capacidade de buscar algo para poder ver se realmente aquilo é verdade ou não, né? Então isso é dolorido, é dolorido. Não vou falar que é bom não, que é difícil. E o preconceito hoje está maior, sempre foi maior, sobre a crença do negro, sobre a fé do negro, que carrega o país desde sempre. E acontece que as outras religiões têm preconceito? Tem, a gente não pode falar que não tem, não, que muitos religiosos sofrem um preconceito, né? Sim, O padre, a pessoa que escolhe ser padre, ela é dita como pedófila, os padres são ditos como viado, porque não tem relação sexual com sim. tem preconceito em todas as religiões, mas o Tem. negro, por ter sido colocado à margem da sociedade durante muito tempo, a religião dele não foi aceita até hoje. A fé do negro não foi aceita até hoje. Tanto é que eles tiveram que fazer o quê? Sincretizar os santos católicos para continuar fazendo a louvação aos seus orixás, né? As suas ritualísticas, exatamente. Nós, querendo ou não, a gente, vamos dizer que nós somos o para-choque do caminhão, né? Nós Uhum. estamos ali de frente, é o que toma pancada, é o que toma batida, é o que serve como espelho, porque muitas das vezes, muitos casos que acontecem, nós somos dados como exemplos, né? E 80% desses exemplos são exemplos negativos, né? Por alguma Infelizmente. agressão, seja física, seja verbal, né? Hoje nós conseguimos ver isso nitidamente nos jornais, né? A última expressão que eu falo aí que a gente teve recente foi daquela empresa que teve uma turma de formação de trainee onde não tinha um negro, né? E o Magazine Pois Luiza é. se dispôs a fazer uma turma somente para negros e ainda tem Muito gente que bacana. fala que o racismo contra os brancos aconteceu ali. E eu fico louca quando eu vejo isso, porque não existe racismo reverso, nunca existiu, nunca vai existir, né? Então, assim, possa ter tido discriminação? Talvez, né? Mas por que que não teve esse reboliço quando soltaram a foto e não doeram tanto em não ver um negro ali no meio, né? Então eu fico me perguntando. Porque acostumaram a ver isso durante muitos anos e séculos, né? Isso passa geração de geração para geração e a gente hoje consegue falar, porque antigamente tinha-se uma represália, né? As pessoas achavam tudo normal, infelizmente, né? Exatamente. Aceitavam Não muito. tínhamos voz, né? Não tínhamos voz, não tínhamos quem lutaria por uma causa, por um ideal. Hoje não, hoje nós temos voz. E a religião em si, ela tem uma participação muito efetiva sobre isso, mas infelizmente, dentro das casas de axé, eles não estão sabendo usar isso ao favor, né? Ao nosso Sim. favor. Né? Infelizmente, eles às vezes acabam abrindo um leque para que a gente sofra mais agressões, mais ataques, mais discriminação. Né? Então, quando você me chamou para falar sobre o tema intolerância religiosa, eu consigo fixar mais a intolerância dentro da nossa casa por nós mesmos do que pelas pessoas de fora. Porque a partir do momento que a gente tiver uma postura e essa postura começar a ser bem vista e a gente saber colocar essa postura para que outras pessoas enxerguem que nós somos diferentes do que eles idealizam, as coisas vão acabar, né? Por Concordo. exemplo, um preconceito que eu falo que existe dentro da religião, de nós mesmos. Quando vamos visitar a casa de um irmão, sempre tem a fofoquinha, o Zé Jós, que chega na nossa casa e vai falar: nossa, você viu como é que fulano incorpora? Nossa, o caboclo de fulano tava com o olho aberto. Nossa, o orixá de fulano tem um bico desnecessário. Então, isso acaba nós mesmos praticando a intolerância religiosa dentro da Isso é nossa o pior. própria Isso é o pior. religião. Porque a gente Exatamente. Então, invalida, a gente sim, acaba pode falar. invalidando toda a luta. A gente acaba invalidando com esse tipo de ação, invalidando toda a luta. Porque a intolerância, estando entre nós, fica aberto o canal para o outro, que ele vai continuar enxergando a religião de matriz africana como ruim,
como negativa. A gente Exatamente. depreciando, queimando uma casa a outra, né? Em palavras, não estou falando em ato, não. Acaba prejudicando muito mais. Muito mais, porque assim, a gente dá vazão para que isso possa ser disseminado, né? Porque, tipo, eu sou filha de Xangô. Na minha casa existia outros filhos de Xangô. Não é porque o meu Xangô chega de um jeito que obrigatoriamente todos os outros têm que chegar daquela forma, né? Então, se Sim, eu parar de julgar, porque eu acho que isso é um julgamento, né? A intolerância religiosa nada mais do que é você julgar, eu acho que as coisas vão começar a tomar outro rumo, né? Principalmente quando vem de um patamar acima, porque querendo ou não, dentro do candomblé, dentro da Umbanda, a gente tem uma hierarquia. Então, se os de cima não começar a ensinar os seus, infelizmente, a tendência é ladeira abaixo, vamos dizer a sim. verdade, né? Eu acredito muito que os mais velhos estão aí e precisam ensinar. É necessário, porque ninguém nasceu sabendo, a gente não nasceu andando, não nasceu falando. E assim, quando a gente ingressa dentro da religião, é a mesma coisa. A gente não sabe cantiga, quem chega vai aprender. Então, se a partir do momento que um mais velho falar, ensinar que o que você tá ali para fazer é x, 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 não para poder fazer assim, assim, assado, as coisas começam a mudar, né? Então, Concordo. assim, hoje a gente sofre muitos ataques de fora, mas eu acredito que quem dá vazão para que isso aconteça, na maioria das vezes, infelizmente, somos nós. Né? A gente não sabe se impor, a gente não sabe falar, a gente não sabe se expressar, e isso acaba tendo uma visão muito ruim de quem é de fora, né? Eu admiro muito que na minha página eu tenho vários seguidores evangélicos. Eles Bacana. sempre estão comentando, e muito deles vem no direct perguntar o que seria, né? Como que funcionaria, não por questão de querer atacar, mas realmente por respeitar. Eu acho isso bacana, mas infelizmente 80% não é assim. Eles hoje entram em páginas de axé para nos atacar, para esperar um vacilo da nossa parte para poder expor, para poder, sabe, criticar. Então eu acho assim que a intolerância religiosa ela vai ter que começar a ser tratada dentro dos próprios terreiros, para depois a gente ter força e sabedoria para lutar quem está de fora. Porque não adianta a gente tentar buscar um ideal, idealizar uma coisa, lutar, sendo que dentro da sua própria casa você permite o seu filho falar do axé alheio, ou você mesmo está falando do axé alheio dentro da tua casa. Então a intolerância para mim já começa aí. Então acho que a gente precisa rever isso, se doutrinar, se policiar, para que as coisas comecem a mudar. Porque, infelizmente, uma andorinha sozinha não vai conseguir fazer Não um faz melhor. diferença. Isso é verdade. E não E ela é ia. linda também. Tem gente entrando, tem gente tomando a bênção, dando boa noite. E A a Raul acabou Cristiane de Pinheiro, entrar, minha amiga. Deixa eu ver quem mais. Tem mais gente conhecida aqui, porque vai passando e a gente vai se perdendo, é não dá. Se a muita gente gente, não parar dá para para responder de acompanhar. raciocínio. A Pois é, Mônica. A Cristiane Pinheiro falou aqui que as atitudes devem ser mudadas e o estudo e o respeito é o mais importante, né? É o que, pegando a linha do que você estava falando. É, Porque é se o pai aquela de questão. santo, Pode falar, Marcelo. se o pai de santo, a pessoa que está na dirigência da casa, sabe, é porque ela foi ensinada, seja pelo lado espiritual ou seja por alguém do plano físico, né? Então, essa informação tem que ser difundida, não pode ficar centralizada apenas na mão de um, para um apenas saber responder, um apenas saber se defender, né? E uma outra coisa que acontece muito, ainda mais um pessoal de Umbanda, é que se escondem, não se mostram um bandista, parece que tem vergonha do Deus que sustenta ele, do orixá que mantém ele de pé. Isso acaba fazendo com que o outro tá falando mal, você só fica escutando, você não defende, você não se expõe, aí acontece o que Exatamente. eles acham que sabem, né? Ontem Exatamente. passou uma reportagem, tá falando aqui, ó, que ontem passou uma reportagem sobre o resgate de peças apreendidas há anos atrás, em relação a preconceito e os policiais recolhiam. Sim, Eu vi isso antigamente a daí. polícia não permitia, a intolerância era realizada por parte da polícia, que não permitia os cultos serem realizados, né, serem feitos. Olha só, tem mais comentários chegando aqui, ó. Acho que as pessoas devem falar, a Adriane está falando que acha que as pessoas não devem falar sem conhecimento e muito menos julgar, justamente. Que aí vira um É o que eu falo. preconceito, É o que a né? gente sempre bate na tecla, né? A gente vai morrer sem saber tudo,
mas acho que o mínimo é você conhecer, né? Você buscar entender antes de você falar aquilo que você não sabe, né? Uhum. Infelizmente, hoje é o que eu falo, preconceito nada mais é do que você não entender e não saber aquilo que você está falando. E aí você acaba tendo uma opinião formada, onde você toma a tua verdade como sendo a verdadeira e absoluta e acaba julgando o que outras pessoas seguem. Então, assim, dói muito, principalmente em casas de umbanda hoje. Muitos falam, que o pessoal do candomblé não gosta da gente. Eu falo, gente, Tem não, nada não disso. tem isso, não tem isso. Não tem melhor, não tem pior. São duas vertentes totalmente distintas, são duas vertentes completamente diferentes uma da outra. Então não cabe a mim, que sou de candomblé, falar que a casa de umbanda toca errado e vice-versa. Eu penso assim, Marcelo, se a casa está de pé, se os filhos estão prosperando, se na casa não falta o que comer, os filhos estão com saúde, para que eu vou me preocupar com o que o outro está fazendo ou deixa de fazer? Né? Então, eu acho que Justamente. também, além de ter o ensinamento dentro da casa, eu acho que é questão de consciência. Eu acho que isso vem de berço, eu acho que vem de casa. Né? Você tentar se colocar no lugar do outro antes de abrir a boca para falar o que não sabe. Eu acho que isso já tem que partir da própria pessoa. A religião, ela tá ali para você, como eu posso falar, se conectar com o Com o espiritual, divino, né? com o Acho que a supremo. educação Uhum. vem de berço, a educação vem de casa, né? Cabe a você seguir a doutrina que você que você escolheu, para que as coisas possam fluir e caminhar naturalmente. Então, assim, Com certeza. hoje, hoje, infelizmente, muitos passam por isso de não ter a coragem de falar, de não ter a coragem de expressar, porque dentro da casa a qual ele segue, os seus mais velhos não têm a coragem de ensinar ou não têm a vontade, né? Porque foi tão reprimido, foi tão colocado contra a parede, que às vezes eles julgam como não sendo o correto dizer, prefere falar que a pessoa é cristã, né? Isso eu acho um Uhum. absurdo, a gente já foi muito oprimido. A gente tem a liberdade de expressão. Se eu sou um bandista, bate no peito e fala que é um bandista, Pega a mesmo que bandeira, tenha né? Defende a bandeira. exatamente mesmo que isso, mesmo que tenha lá foi miscigenado com o catolicismo, mas hoje é livre. Hoje você é livre para Sim, dizer que você é umbandista, você é livre para dizer que é candomblessista. Por que que eu vou assumir uma religião que eu não sigo? Porque eu não vou em igreja cristã. Entendeu? Eu não entro dentro de igreja evangélica, eu não entro dentro de igreja católica para me falar assim, eu sou cristã. Né? Não, eu falo, eu sou candomblessista. A minha religião é do candomblé, eu louvo aos orixás. Então, assim, as eu pessoas têm que também. começar a mudar o pensamento em relação a isso, começar a realmente dar a cara a tapa, mesmo sendo difícil, mas tentar. Eu acho que não custa nada começar a tentar. Né? As coisas começam a mudar a partir do momento que você toma uma atitude. E essa seria uma das principais que eu acho que ajudaria bastante nessa questão da Uhum. intolerância religiosa no axé. O Aldo tá falando aqui, o Aldo lá de São João Nepomuceno. Boa noite, querido. Que a religião tem que ser firmada em cima do tripé. Fé, esperança e caridade. Ele digitou isso aqui na hora que você estava falando da casa, de manter os filhos de pé, dando assistência, né? Dando o axé, o famoso axé. A gente precisa, a Mônica está falando aqui, a Mônica Abreu, a gente precisa mudar essa ideia que a nossa religião ainda precisa ser escondida. Temos que ter muito orgulho de quem somos e também do nosso axé. Fato, verdade. Exato. A Pamela está falando o seguinte: o candomblé, assim como a Umbanda, precisa amadurecer mais em alguns aspectos. Ainda vivemos na época de candomblé, bom é candomblé de casa cheia. Não importa a qualidade, e sim, aliás, não importa a quantidade, e sim a qualidade. É o que É você falou, verdade. justamente. O Luiz está falando aqui também que o problema é esse: falta de estudo para um bandista saber dialogar, mostrar a verdade a um bandista para desmistificar o pensamento do outro. E o Pedro está complementando que as religiões de matriz africana no Brasil têm diferença dos povos Yorubá e Banto. Isso mesmo, o Bantu. Eu já nem faço comparação porque o candomblé ele é 100% brasileiro, né? A gente tem alguns fundamentos urbanos, porém o candomblé ele é brasileiro, 100% brasileiro, né? A idealização do candomblé em si foi dada aqui. O que falta não é estudo. Existem várias plataformas aí que disponibiliza, né, Uhum. informações sérias, informações cordiais, coerentes que a pessoa pode estudar. O que falta é a força À de vontade vontade. da pessoa. Exatamente
A pessoa querer, porque muito fala assim, eu não pesquiso porque na minha casa de axé ensina. Se tiver, aproveita, absorva. Mas, se na tua Verdade. casa ela não te disponibiliza esse estudo, não custa nada você tentar pesquisar para que você não passe batido, né? Claro que Sim, você não vai pesquisar como é que faz um ibá de um orixá, você não vai pesquisar como é que é o fundamento para poder fazer X coisa. Não, eu acho que coisas essenciais, né? Por exemplo, o que é o orixá? Tem gente que não conhece o que é um orixá. Tem gente que não sabe o que é uma entidade. Então, assim, são pequenos detalhes que se você tiver força de vontade e querer, você aprende, né? E você não concordo. vai estar perdido no meio de outras pessoas. O que falta não é estudo. O que falta para mim mesmo hoje é a falta de vontade das pessoas em querer procurar alguma informação, né? Justo. O Matheus está falando que o respeito precisa estar acima de tudo. Me pergunto por que não existe preconceito com deuses nórdicos como Thor, e existem preconceito com religiões de matriz africanas. É porque a de matriz africana é de negro, então tem um preconceito por conta Exatamente. disso. Porque o Já negro, vem tudo que era do preconceito negro, velado por ser uma religião onde foi difundida pelos negros, né? Foi sim, o problema é culturalmente esse. trouxe. O Exatamente. samba e a capoeira, que são do negro, também fazem parte da arte negra. O que acontece? A sociedade aceitou. Demorou muito tempo, teve resistência também, mas foi aceita. Mas a religião do negro não é aceita até hoje. Até hoje é encontrada essa resistência, né? Própria resistência. É muitas palavrinhas que as pessoas não prestam atenção. É, principalmente, um lugar que eu vejo muito preconceito que as pessoas falam, mas que não é abertamente, são pessoas do samba, por exemplo. Eu já ouvi muita gente ofendendo, falando que o samba ela é um gosto de que é de preto. Cara, eu não entendo, sabe? Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eles veem a gente como o quê? O que nós somos? O que nós representamos? Esses dias eu parei para perguntar, daqui uns dias, graças a Deus eu acredito que isso não aconteça, mas eu vi nitidamente uma região separada, onde só vai morar branco de um lado e negro de outro. Porque as pessoas meio que julgam, como se diz, faxineira é serviço de negro, advogado é uma profissão para branco. Então, Uhum. assim, as pessoas, elas auto se intitulam como incapazes. Então, a partir do momento que você para, reflete e fala, não, eu posso estar no lugar de um advogado, eu posso estar no lugar de um médico, porque eu sou capaz. A minha cor não vai me impedir de ser o que eu quero ser. A partir do momento Concordo. que as pessoas tomarem essa verdade para si, as coisas vão começar a mudar, né? É onde que a gente fala, o governo não dá estudo para a favela, porque se a favela estudar, derruba quem está lá em cima. E é a pura verdade, porque dentro das favelas tem muita gente inteligente, tem muita gente Tem. honesta, tem muita gente E que gente com luta vontade, né, Ju? e gente com vontade. Então, assim, o preconceito está em toda parte. Infelizmente, é algo que veio de uma sociedade doentia. Hoje já não está tanto, mas ainda existe. A gente ainda sofre alguns ataques. Mas isso vai ter que ser trabalhado diariamente com as gerações que estão vindo, com as gerações que estão aí, em não ter medo, em ter coragem de querer falar, de querer se expor, de ter voz, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que está aí para poder fazer isso, que uma das principais é o Instagram. O Instagram, ele Sim, nos sim. proporciona essa possibilidade de levar adiante. Só que as pessoas precisam aprender a militar, né? A gente fala muito isso em um grupo que eu tenho, que infelizmente existe ainda muita militância seletiva. São pessoas de dentro da religião que escolhem alguns ideais para lutar e esquecem outros. Então a gente tem que tentar moldar cada vez mais para que as coisas comecem a melhorar, porque senão, infelizmente, É. O não Pedro está consegue. falando aqui que as pessoas precisam estar abertas para ouvir os ensinamentos de outros. A Mônica também está comentando que falta direcionamento também. A pessoa está acostumada com o modelo cristão, seguir a Bíblia e está tudo certo. As pessoas chegam perdidas na religião e tem que buscar o conhecimento, que no caso é o ensino mesmo. Tem que buscar, né? Até a pessoa que está na assistência de uma casa deve buscar, né? Até para ela entender toda a ritualística que acontece ali, senão fica perdido, porque é muita coisa, e você tem que estudar. Para quem entra numa casa, também tem que procurar entender, né? Sim. Se,
Se a mãe de santo ou o pai de santo, dirigente, não faz esse primeiro contato com você, você corre atrás dele para buscar informação de uma pessoa que já está lá dentro mais tempo. Mas isso é bom. A gente tem informação, informação nunca é demais, né? Nunca E é a Pamela, demais. Nunca. não faz mal para ninguém. A Pamela está falando que é o seguinte: o preconceito cresceu muito porque a internet tomou conta e o sagrado já não se faz tão presente. Apesar de não concordar com o mistério, os nossos fundamentos estão expostos e assim cresce o preconceito. Falta uma parte aqui que cortou o comentário dela. Deixa eu ver se ela comentou mais aqui para baixo. Aqui. Hoje em dia, já não vejo esse preconceito como uma religião de negros. Acho que esse tabu já foi quebrado. Somos uma religião com teor maior de preconceito porque a gente se expõe demais. Não necessariamente. Nessa parte eu discordo. Eu Eu discordo. também. Porque O eu, por ser preconceito ele negro, por é ser uma coisa velado. negra, eu acho que já acontece naturalmente. Naturalmente já Sabe por acontece. quê? Sabe por Não estou quê? pela imposição, não. O kardecismo ele foi fundado por uma pessoa branca. Você não vê os kardecistas sendo atacados. Você não vê Justamente. os kardecistas sendo expostos. Você não vê os kardecistas apanhando na rua por estar vestido branco. Porque um kardecista Uhum. de branco, provavelmente ele pode ser um enfermeiro, ele pode ser um médico, ele pode trabalhar numa padaria. Mas se um negro hoje estiver vestido de branco, automaticamente ele vai ser pré-julgado como um macumbeiro. Ele não pode ser um enfermeiro, ele não pode ser um médico. Entendeu? Sim, Então, o preconceito ele realmente existe dentro da religião, infelizmente, por causa de nós que somos negros, né? Não é porque os fundamentos estão sendo expostos, não é. Porque hoje a religião ela abraça como um todo, seja branco, seja negro, seja gordo, seja magro, sim. né? O que Seja está hétero ou não. expondo, o que é exposto é uma margem a mais para a gente ser metralhado, né? Mas o preconceito em si da religião começou por ser fundada pelos negros, né? Então, assim, as pessoas eles precisam aprender. Vamos colocar na balança, é fácil. Pega o negro, veste ele de branco, solta na rua, e pega o branco, veste ele de branco, solta ele na rua. Quem vai ser taxado como macumbeiro primeiro? Infelizmente, aquele que tem a cor negra. E quem vai ser Muitas taxado pessoas. como médico, primeiro? Exatamente. As pessoas falam assim, tudo é mimimi. Não, é a realidade que nós Uhum. vivemos, é o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós permitimos que foi criado, entendeu? Não é mimimi. Infelizmente é uma realidade. Hoje nós somos taxados pela nossa cor, né? Então a religião ela sofre o preconceito justamente por ter sido fundada por negros. Não precisa estar sendo um negro lá na cadeira, porque hoje existem muitas casas onde o pai e a mãe de santo é branca, né? São brancos, mas a religião ela sofre ataques, né? Ela sofre ataques não tanto quanto outras, como você mesmo disse, frisou no começo. Temos os católicos que têm igreja queimada, né? Alguns evangélicos que têm, mas em sua maioria, quem é depedrada, quem é queimada, quem Quem tem terreiro sofre quebrado. exato, é terreiro. E quem foi que fundou? A origem, nós não estamos falando de quem comanda a casa, a gente está falando de uma origem, nós estamos Uhum. falando de quem fundou. Foram negros. Então, assim, não é porque a religião está sendo exposta, que a internet está dando margem para isso, que a gente sofre preconceito. Isso não é um tabu. Não é um tabu que foi quebrado. É um tabu que ainda precisa ser falado diariamente, né? Um dos Tá. principais motivos, um dos principais motivos que eu falo que a gente tem que falar a Mônica, que tá aí na live, ela me enviou um flyer, depois eu vou te enviar. Dia 29 agora vai ter uma live onde uma faculdade do Rio de Janeiro vai promover a segunda edição para falar sobre o sacrifício animal. Falar que não tem a Bacana. necessidade de ter o sacrifício animal. Só que um ponto, é bacana, só que não é aberto para todo mundo. Eles não estão divulgando para que todo mundo possa ver. Para você ver, você tem que ser matriculado no site da faculdade. E o que mais me admira, tem uma mãe de santo de 51 anos que vai dar palestra falando que realmente não tem necessidade de ter egé dentro do candomblé para se fazer um filho de santo. Aí eu te pergunto, cadê a tradição? Cadê o respeito? Isso não é preconceito? Você É. desmistificar algo que foi fundado há anos, que tem um fundamento, que tem um porquê. Você que veste a camisa se diz do santo e colocar ao contrário tudo que os seus ancestrais passaram, isso eu não entro. Isso sim é fazer o uso da internet para coisas desnecessárias, né? Então, assim, é um ponto bacana, mas eles estão colocando de uma forma crucificando a nossa religião. Entendi.
E também está restringindo, né, a participação até para que outras pessoas falem. A Pâmela está só complementando aqui o que ela falou, que cortou lá depois no final de novo. E ela está falando que eles não se expõem na questão que a gente que faz na internet da nossa religião. Que a exposição que ela fala é de expor foto de fundamento, foto de agrados, que acaba, entre aspas, assustando um pouco as pessoas, né? Mas é a questão de exposição. O evangélico, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles se expõem, porque domingo, pelo menos aqui em Benfica, eles oito passam de horas da porta em manhã tá batendo porta, na porta. Uhum. batendo de porta em porta para deixar uma mensagenzinha bacana, às vezes, de que está na Bíblia, né? E acontece que muitas vezes o evangélico acaba entrando na religião e conseguindo um carro, uma casa, um emprego, por conta do quê? Porque ele prega a fé dele, ele mostra a fé dela. E muitas vezes o pessoal de Umbanda e de Candomblé, às vezes se restringe por medo do que a sociedade vai achar, por medo dos julgamentos que vai ter que enfrentar, acaba se escondendo a sua fé, deixando de demonstrar o Deus que é vivo, a energia do orixá que é viva nele, tudo por conta de medo e preconceito, que é o que a gente está falando aqui, tem que cair por chão, né? Não adianta a gente defender uma tese e deixar essa parte de intolerância religiosa de fora. Porque se a gente for parar para perceber, o que os evangélicos mais pregam é: entrou na igreja, ganhou X. Na Umbanda a gente partilha, partilha, mas a gente também pode ganhar, porque a gente não foi feito para ter Só o que doar. a gente tem, não. A gente pode ter a mais, sim. Marcelo, essa questão eu acho que A gente pode também prosperar. essa questão da exposição, eu acho que não, eu acho que nem tinha necessidade de estar sendo discutida, porque a internet é algo recente. Nós sofremos preconceito tem quantos anos? A nossa Uhum. religião ela é apedrejada tem quantos anos? Não existia internet. Porque eu acredito eu que se existisse internet há uns, vamos dizer assim, uns 30 anos 150. atrás, há uns 30 anos atrás, não teria tanto pai de santo morto. Porque eles Sim. hoje não falam, mas tem muitos pais de santo que foram mortos por praticar a tua religião, né? Então, a exposição hoje não julga como, não é margem para a gente sofrer tanto ataque, entendeu? Sim, mas até 1900, 1891, se eu não me engano, acho que essa data, o Brasil era só catolicismo. E o que fosse diferente disso era crucificado como Jesus foi. Ou seja, eles falavam Exatamente. de Jesus, mas não entendiam nada do que ele passou, né? O Benedito está falando o seguinte: fundamento não deve ser exposto, é errado. Sim. Mas eu acho que uma foto gera preconceito e eu mesmo dizer que o que é feito é ruim, é feio e isso não tem lógica. Existe diferença entre má conduta e falta de ética e Ética. intolerância que já está enraizada. Exatamente. É o que a gente acabou de falar. Uma foto não é margem para que as pessoas nos ataquem, nos agridam. Porque é diferente você ter uma opinião do que você chegar já agredindo uma pessoa por ela usar um fio de conta, por ela estar com um torso na cabeça, né? Eu acho que isso não é motivo, uma foto não é motivo suficiente para que você fira outra pessoa, seja em Sim, palavra ou seja fisicamente, né? Então, eu acredito que o que gera o preconceito é a falta do conhecimento, né? Uma foto não vai. Claro que é ruim. Eu vejo, eu sou contra na minha página, eu não exponho fundamento. Não falo de fundamento, porque eu acredito que é muito particular a doutrina de casa para casa, né? Mas eu não concordo. deixo de expor a foto de um orixá. O Marco mesmo, o Bendito Benedito, ele é um fotógrafo que eu utilizo muito as fotos dele. São fotos maravilhosas que me inspiram a fazer os meus textos e eu faço questão de expor, porque o orixá é isso, é a minha inspiração. Então, aquela foto ali, não vejo motivo por que não postar, né? Não concordo em postar fundamento, eu acho errado, não vou falar que é certo, mas cada um sabe o que faz, o que é bom para si, né? Mas não é Sim, porque eu tenho parceiros de páginas que expõem fundamentos que eu vou sair do meu cantinho e vou atacar vai eles porque criticar. eles estão, né? Eu comento entre os meus amigos, mas eu sair do meu canto e lá na página do meu coleguinha e ofender ele porque ele está expondo um fundamento, não cabe a mim, né? Não cabe Sim. a mim fazer isso. Então são dois pesos e duas medidas que cabe a nós decidirmos o que fazer ou não fazer. Eu acho que isso não é margem para que a gente afirme que o preconceito parte daí e que é um tabu que já foi quebrado, porque não foi quebrado. É um tabu que, infelizmente, a gente passa diariamente ataques. De Infelizmente, resíduo.
pessoas que nunca sofreram não podem afirmar o que é isso ou deixa de ser. Eu, pelo menos, eu penso assim. Sim. O pessoal do movimento, se eu não me engano, fala assim: Ninguso está falando que não é possível que vamos voltar a discutir a minha galinha. O Caetano, ele fica nervoso, ele fica revoltado. A gente já falou sobre isso algumas vezes e realmente dá nervoso mesmo. O Assis Umbanda está dizendo o seguinte: estamos sendo atacados por estarmos nos organizando. Esse é o medo deles, de católicos, evangélicos, etc. E a perda do poder, pois a minoria está começando a ter voz. É verdade, a É minoria, verdade. que no caso que está citando, somos nós, né? Que éramos a Exatamente. margem da sociedade. E Sim, justamente, exatamente. e a gente se mostrando faz medo dele. Então o ataque vai continuar, não vai terminar agora, não. E a Cris está dizendo o seguinte: Deus não tem religião, Deus é único. Justamente, religião é como se fosse um guarda-chuva, né? Não tem aqueles pauzinhos que faz o guarda-chuva ficar aberto. Cada um tem uma vertente, mas tudo leva a Deus. Deus é único, né? E a gente tem que entender isso, não é de porque a prática de uma casa para outra é diferente, de uma religião para outra é diferente, que Deus não esteja que Deus não está abençoando, não esteja manifestando ali só por conta de prática. Isso é impossível achar que é dessa forma, né? Porque com essa questão de cristianismo, frisa muito na cabeça das pessoas, dos adeptos, né? Do bem, do mal, do certo e errado, para tentar limitar eles a fazer algumas coisas. Então, eles pedem muitas vezes liberdade. Por exemplo, os evangélicos não podem beber, os adventistas, o sétimo dia, que no caso é o sábado, eles têm muita restrição para os Tem evangélicos, né? resguardo. Eles acabam Sim. criticando um pouco a gente que é de matriz africana e os católicos também, por conta da nossa liberdade. Liberdade de Porque, expressão a qual eles não podem ter, né? Pela uhum, doutrina que eles seguem. Exatamente. Ó, o meu gêmeo aí, o Luiz, falou assim: eu duvido que alguém ouviria a palavra de um orixá se fizéssemos que nem os testemunhas de Jeová. pois é, o número de portas abertas seria muito menor. Deixa eu ver se Peraí, tem olha mais. só, tem muito mais comentário aqui para baixo, gente. Peraí, rapidinho. Ó, o Benedito está falando que o racismo religioso está diretamente associado, sim, à questão da fé negra, que não é palatável. É Que isso não é mesmo? palatável, não, que não é palatável, aceita pelo sistema embranquecido em que vivemos. Exatamente. Uhum. A Mônica está falando o seguinte: vai um candomblé, bate de porta em porta, falar da nossa fé e do que cultuamos. Tudo tem, tudo tem algo ligado à natureza. Sim, sim, é uma bela religião e falta conhecimento das pessoas. Perfeito, Mônica. Falta realmente conhecimento. Porque a religião é muito bonita, os mistérios são muito bonitos, só que infelizmente não é Ó, todo mundo que está eu aberto sou para tentar compreender. suspeita. Eu tenho alguns amigos que são católicos e são evangélicos, me respeitam muito, mas eu falo assim, gente, vem pro candomblé, vocês não sabem tanto que é bom. Eu Vocês pretendo estão arrastar perdendo. todo mundo. Ah, eu já arrastei bastante gente, até evangélico. Eu lembro que Eu eu tava... falo pra eles, eu falo, bem, vocês não vai sair mais, vocês estão perdendo, que a religião é perfeita, é Pois é. maravilhosa. O pessoal do movimento está falando aqui de novo, ó, a mudança tem que começar de dentro para fora, de nós para a sociedade, né? Temos que primeiro nos unir para nos fortalecer e enfrentar os desafios. Precisamos de parar de pensar que sair com contas no pescoço é exposição. Concordo. É o que eu falei antes, né? A gente ter orgulho de dizer eu sou umbandista, eu sou candomblessista. Eu te falo isso, Marcelo, porque eu já fiz isso. Quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, que eu ia nos lugares, principalmente em entrevista de emprego, eles perguntavam qual a sua religião. Eu falava, eu sou católica, porque eu tinha medo, eu tinha receio, né? Assim, aí eu fui mudando isso dentro de mim. Então Não é só hoje, você, quando não. Até a mãe menininha, quando o pessoal do IBGE passou para entrevistá-la, perguntando de qual religião ela era, ela falou que era católica. Até a mãe menininha, por medo de opressão, deve a ser, né? opressão ainda é, mas só que hoje, se eu te falo porque eu comecei administrando uma página Vendaval de Axé, hoje eu já estou na Brilho, mas já são 4 anos assim, e hoje eu falo que eu tenho mais força de dizer que eu sou candomblessista
do que há 5 anos atrás, porque eu ainda me senti oprimida. Porque quando eu falava, as pessoas me julgavam, não atacavam, mas eu Uhum. via o julgamento só no olhar. E é muito ruim você ser julgado Terrível. só das pessoas te olhar assim com o olho estranho e posteriormente as pessoas deixar de falar com você, se afastar, não querer mais conversar. Então isso me doía muito. Hoje não. Hoje eu já bato no peito, eu falo, eu sou candomblessista sim, minha religião é essa. Possa ter sincretismo com o católico? Pode ter, mas eu sou da macumba, eu toco tambor. Então hoje eu tenho mais força para falar isso, né? Porque eu tenho pessoas que me dão força para isso. Eu tenho um conhecimento que me fortalece para afirmar isso, né? E não seria qualquer coisa que vai me calar diante de algum ato, de alguma discriminação. Porque eu tenho uma lei que me respalda. Ela Sim, pode não ser efetiva, mas se precisar, eu vou usar a força policial para poder me defender. Isso aí é de praxe. Então as pessoas precisam racismo, entender que a gente. Isso. E precisa entender que nós temos uma lei do nosso lado, né? sim, racismo religioso é crime e é o único crime que fiança não paga, tá, galera? Só para vocês terem como conhecimento. Exato. Meu sonho de consumo era alguém me atacar só para me poder falar, ei, fala, você vai ter que gastar dinheiro aí para poder me indenizar. Matheus está falando o seguinte, Matheus Cirilo, quem fez nossa arte. Muito obrigado, viu, Matheus? Deus e Oxalá te abençoe aí sempre. Deus é Obrigada, amor, viu, Matheus? Eu não sabia que tinha sido ele. Muito obrigada, é Matheus. Ficou muito ele o legal. próprio. Matheus Cirilo. Deus é amor e julgar a prática de uma outra casa é ir contra os seus próprios ensinamentos. Pura verdade. Exatamente. O Danilo está falando o seguinte: Deus é amor. Se tiver julgamento pela maldade, tenho certeza que isso não é de Deus. Eu também concordo, isso é do homem, não é Deus, né? Deus não ensina isso, não, e nem deseja isso de nós. O Assis está falando o seguinte: Assis Umbanda, o cristianismo diz que só Jesus salva e os povos que vieram antes estamos faldados ao inferno. Fadados ao inferno, é verdade. Mas não é assim. A prática não é assim. Eu aposto que tem muitos candomblecistas no reino do céu, tem muitos espíritos de Kardec no reino dos céus, tem muitos umbandistas no reino do céu, Ô né? Marcelo, agora eu pergunto, será que os cristãos que colocaram fogo nas pessoas e torturavam as pessoas por não aceitar que por ser de outra religião estão no céu? É a Eis pergunta a que eu questão. faço. Eu acho que não, né? Porque lá na Bíblia também fala que Deus é bom e justo. Então, não deve estar, não. O Benedito está falando aqui de novo. Deixa eu só achar aqui. Peraí. Achei. Deus pode ser único, mas os meus são pretos. Deus pode ser único, mas os meus são pretos. Isso. E tenho muito orgulho disso. Macumbeiro não pode cristianizar a sua forma de ver Deus. É porque Deus é masculino e é branco. Branco não, é É, transparente, né? Mas Deus e é. das pessoas. É. Sim, Deus pode ser mulher, gente. A gente não sabe. Deus pode ser negro, pode ser um índio, né? Pode ser, exatamente, né? Muitos falam, quando a gente fala que muita gente fala assim, ah, orixá não tem cor, me dói. Eu falo, meu Deus, eu tenho que ter muita. Marcelo, tem hora que eu tenho que ter. A gente que tem página, a gente tem que ter muita sabedoria, né? E uma pessoa que vem quebrando muito, sério, eu falo, tem hora que eu falo, eu não vou responder, eu não vou falar. Eu finjo que não tá nem ali para me não importar, porque a vontade é de responder. Mas uma pessoa que vem quebrando muito isso, esse tabu de, como eu posso dizer, de colocar a perfeição de que o orixá é branco, de que é branco, de que é branco, é a Rita Muniz. Eu não sei se você acompanha o trabalho dela, mas ela faz ilustrações e ela vem trazendo a negritude e colocando as iabás e as pombogiras negras, gordas, carecas, porque é um estereotipo Bacana. que não é padrão. A gente tem que entender Sim. isso, entendeu? Que Pombogira não é só aquela mulher branca dos seios de fora, não. A gente tem Do que olho aprender claro, loura do olho azul, igual canto pra Padilha. exatamente. Então, assim, ela vem quebrando esse leque. Essa semana teve a Letícia, uma parceira minha da Fé de Aruanda, ela fez um stories que me despertou para pensar nisso. Porque a gente, às vezes, a gente nem se pega, porque a gente coloca tanta foto de imagens
de pombogira branca, de orixá branco, que a gente não desatina, a gente pensa, poxa, será que Uhum. realmente é assim? Então, assim, hoje eu afirmo, eu já sempre falava que o orixá, ele tem cor sim, o orixá, ele é preto, né? Eu não havia parado para prestar atenção nessas questões das entidades, e depois que eu vi a Rita fazendo as ilustrações, eu despertei para pensar isso também, e eu acho que é algo que a gente pode e deve filtrar para si, né? Parar Sim. de idealizar, de embelezar, de embranquecer uma religião que veio dos negros, né? Então, assim, a gente tem que começar a quebrar isso, porque, querendo ou não, é o que eu te falei, a gente mesmo pratica intolerância religiosa dentro da nossa própria religião, E esse que é o infelizmente. problema. A Mônica Ferreira tá falando aqui que levava os amigos dela pro terreiro e eles ficavam apaixonados. Quem vai se apaixona, não tem jeito não. Luiz está falando aqui de novo. O preconceito faz com que as pessoas omitam a religião delas, até para conseguir emprego. Já Algumas fiz, sim. já fiz isso. Infelizmente, eu tive que fazer porque as pessoas eram preconceituosas gritantes, né? Em questão de emprego, só um perguntou se eu tinha religião, eu peguei esposo e não teve nenhum problema não. A mulher até era também. A minha última entrevista desse emprego que eu já estou 2 anos, quem me entrevistou, ela era do candomblé e ela era filha de Oiá. Aí quando eu falei que eu era da religião, ela falou, eu sabia, eu estava sentindo sua energia. Aí acabou que rolou a brincadeira, mas antigamente não tinha muito isso, porque não era tão aberto, né? Pois é, justamente, não era. A Cristiane está falando que Deus pode ser um conjunto de energias que abençoou cada orixá com uma. Justamente. A Adriana está falando que eu levei ela, levei. Eu levei várias pessoas, eu fazia excursão quase pro terreiro. Eu toda, meu filho, eu convido todo mundo para ir para Macumba. Eu falo, Eu gente, fazia vem, excursão. vamos, vai ter, vamos que vai ter toque, vocês precisam conhecer. Eu sou dessas de arrastar o povo para a religião. Eu também gosto de levar bastante. Se a Pamela estiver aqui ainda, Pamela, você lembra disso daqui, ó? Quero outro, tá? De cobrar ao Ah, vivo vai. pra pilantra. Marcelo, aproveitar que não subiu mais perguntas aí, eu queria aproveitar a oportunidade que você está dando, né, da gente falar sobre Toda. intolerância religiosa. E uma das intolerâncias que eu e a minha parceira estava até aqui, a Raul, a minha amiga, a gente abraçou a causa, é a idealização da Batucada Rosa com Dendê, que é dessa camiseta aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui. Levanta aí. Batucada Chique. Rosa com Dendê. Isso. A gente tem a nossa hashtag que vai ter mulher na Corimba sim. E Vai ter mulher o é. quê? Espera que falhou. Vai ter Vai, mulher o quê? vai ter mulher na Corimba sim. Ótimo. Essa é a questão principalmente para quem é umbandista, mulheres que gostam de tocar, que são curimbeiras e atabaqueiras. A gente uniu um sonho e hoje a gente está com esse projeto, só esperando mesmo a questão da pandemia passar. Tem até algumas meninas do grupo aí da Batucada Rosa com Dedê, quero agradecer as meninas que estão aí, a Mônica, a A Poena, Mônica tá né? aí. Isso. Ah E lá. assim, é um dos preconceitos que a gente está tentando quebrar, porque hoje mulher no coro é visto como errado, é julgado como errado. E nós bem sabemos que na Umbanda nós temos essa permissão de mulher estar no coro, né? Uhum. E diante de tanto machismo, diante de tanto preconceito, a gente vem vestindo essa camisetinha aqui, coisa maravilhosa, para quebrar isso dentro da religião. Né, quebrar esse preconceito, quebrar Maravilha. essa intolerância, porque infelizmente é uma intolerância religiosa, onde a gente, na maioria das vezes, é oprimida em não querer e poder expressar o nosso amor ao sagrado, que é tocar. Então, é um conjunto, é um grupo onde nós estamos enaltecendo as mulheres, né? Vai ser uma batucada 100% voltada para enaltecer as mulheres, porém, vai ter a permissão, sim, os homens podem chegar para agregar, para tocar, para cantar, mas de imediato, o nosso grupo ele é 100% de mulher. A batucada, quem não segue, batucada, arroba batucada 18, vai lá conhecer o nosso projeto, para que vocês possam entender um pouquinho e nos ajudar a quebrar esse preconceito, ajudar a quebrar aí essa intolerância que a gente vem sofrendo já há alguns tempos. E agora a gente está tentando trazer essa visão diferenciada de que mulher pode sim tocar. Justamente. Tem dois Organza falando aqui que ela. Ah, não, peraí. O Luiz está falando que isso está mudando, tem mulher sim no atabaque. E a Ângela Maria Oficial está falando que ela é Ogã e muitos homens falam que isso é errado, não é não, tá?
Assim, só corrigindo, a nomenclatura em si, vamos colocar isso bem claro. Ogã, ele é um cargo destinado a homens do candomblé. Se você é mulher e você gosta de tocar e é da Umbanda, você é curimbeira e atabaqueira. É um paradigma que a gente ainda está tentando trabalhar, porque realmente eu acredito que deve respeitar a hierarquia, e bem sabemos que Ogã é um cargo destinado a homens na vertente de candomblé. Então, homens na Umbanda e mulheres na Umbanda que gostam de tocar, eu, pelo menos, chamo como curimbeiro e atabaqueiro, curimbeiras e atabaqueiras, e eu respeito muito, sou apaixonada em quem toca, mas a gente precisa aprender a diferenciar essa nomenclatura aí, porque realmente existe essa Sim, diferenciação. Ogã e tamborzeiro. Pessoal, falta mais 9 minutos, tá? Conclua pra gente, fala mais um pouco sobre sobre a sua página, como você chegou no fazer o brilho de Oxum, como foi? Conta essa história pra gente, só pra gente, antes de encerrar rapidinho, que eu ia pedir pra você fazer isso no início e eu esqueci. Vamos lá, vamos lá. Na verdade, eu iniciei no meio de páginas na Vendaval de Axé, há 3 anos atrás, em novembro, né, de 2017, eu comecei administrando a Vendaval de Axé junto com a Renatinha. E o ano passado, quem criou a Brilho de Oxum foi a Renata, em dezembro do ano passado. E ela administrava as duas, enquanto eu estava com ela só na Vendaval. Quando foi o final do ano passado, ela passou por alguns problemas pessoais. Ela iria desfazer da página e perguntou se eu gostaria de assumir para que a página não fosse excluída, porque na época a Brilho já estava com 43 mil seguidores. E quando Sim. ela fez a Brilho de Oxum, ela fez por amar muito Oxum. Ela tem uma ligação muito grande com Oxum. E quando eu assumi a página, eu optei por não fazer essa alteração em respeito a ela, em respeito ao Orixá, a Iabá Oxum, que eu Uhum. também aprendi a ter uma admiração muito grande. E hoje eu tenho uma fé também inabalável. Então, eu toco a Brilho desde janeiro. Minha primeira publicação foi dia 2 de janeiro desse ano. E estamos aí, né? Então, meu início mesmo foi na Vendaval, migrei para aqui para Brilho em janeiro desse ano. Optei por não alterar, por ter um amor enorme pelo Orixá, por, né, ter um respeito grande pela Renata, por ter escolhido o nome em homenagem ao Oxum. Então, eu não quis mudar. Aí, hoje nós estamos aí. Maravilha, maravilha. Pessoal, só para concluir aqui, tá chegando o dia de Cosme e Damião. Ah, me nem fala. Se tiver alguém, se tiver alguém de uma outra religião aqui que tenha filho, na hora que vê o pacotinho, se você não deixa ele pegar, explica para ele. Não fala que não pode, porque do demônio não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Exatamente. Explica que a sua fé é diferente do outro, que por isso eles fazem o movimento. Vamos saber conversar com as crianças para que elas não passem não sofram o que a gente sofreu e que outros já sofreram e não sejam agressores no futuro, tá? Vamos saber Exatamente. conversar, vamos saber abrir nossa mente, estarmos abertos e abrir também a mente de outras pessoas. Vamos dialogar, que na conversa a gente consegue tudo, 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 tudo. Exatamente. Eu também quero bala, Exatamente. tá, gente? Reforçando mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que é um tema que você pode abordar mais vezes com outras pessoas, porque cada pessoa Sim, tem opinião diferente, a forma de se sim, expressar diferente. Mas eu acredito sim que é um tabu que infelizmente não foi quebrado. A gente precisa ainda lutar diariamente contra isso. A intolerância ela vem batendo, vem gritando, e agora mais ainda, porque a bancada evangélica está tomando conta do Congresso. Né? Então, se a gente não se unir, se nós não abrir os olhos e entender que nesse momento que nós precisamos é a união, infelizmente a nossa religião ela vai se perdendo cada vez mais e mais terreiros serão fechados, porque eles vão ser sim. queimados, vão ser apedrejados, pais e mães de santos estão voltando a morrer por conta da intolerância religiosa. Então, eu acredito muito que a união nesse momento é o que vai fazer a diferença para que a gente consiga renovar e mudar a visão das pessoas que julgam como que nós servimos a um demônio, né? Pois bem sabemos que não é bem assim. Não Então é. vamos, E nunca foi. exatamente, então vamos entrar com a consciência de que quem pode fazer diferente somos nós, e a partir desse momento é a união que vai contar para que as coisas possam caminhar melhor. Justamente. Só para encerrar aqui, o bem-vindos aos orixás.
Tá falando É pra o gente Júnior ou espalhar a Mônica? É amor. porque é dois. É ou é o Júnior ou é a Mônica que tá aí. Tá falando pra gente espalhar amor, porque é o que a nossa religião tanto traz pra gente, justamente, né? Demônios são as pessoas e não a religião. Fato. A Falou maldade bonito, está no Nil. coração do ser humano, né? Do homem, não é de Deus não, né? União para todos nós, igual a lá tá falando aqui, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Quem tirou print, depois manda pra gente, por favor. Se não tirou, tira aí pra Marque a gente. gente nos comentários que a gente reposta, por favorzinho. Isso. Vai ficar salva, vai ficar salva. Eu espero que sim, que eu fiz tudo aqui para ficar, tá? Como sempre ficou. Vai ficar salva aí para vocês. Aí vocês compartilham para aquele irmãozinho que não pôde acompanhar aqui agora, refletir, tá bom? Para a gente poder movimentar e levar essa mensagem para mais pessoas aí, que é importante. Isso é Exatamente. importante. É isso. E vamos tentar também parar de criticar tanto os nossos, seja de outras vertentes ou não, como pra gente, porque a gente não, pra gente fazer, pra não cair no pecado, não cometer com o outro que a gente não gostaria que cometessem com a gente. Tá beleza, galera? Axé, que assim seja. Marcelo, muito obrigada. Precisando, a gente está à disposição. Vamos Eu que te tentar trazer agradeço. outros temas. Foi bem legal, foi bem legal. Passou rapidinho. Muito obrigado você por ter aceito o convite desde a primeira vez. E, pessoal, É obrigado a vocês também que agora, quase 9 horas da noite, estão aqui conosco em plena quarta-feira. gratidão mesmo, de verdade. De verdade, né? São menos 30 e poucas pessoas que não estão vendo o jogo. E conversando a vida. Exatamente. É isso. Muito obrigado a todos vocês, tá? E muito axé. Que Oxalá abençoe Tá todo bom. mundo aí. Com Assim Deus, seja. pessoal. Até mais. Muito Tchau, obrigado tchau. mais uma vez, viu, Ju? Eu que Até a agradeço. próxima. Até mais. Tchau, tchau.